pouquinho da pálpebra luz para depois a gente colocar a mão na base. Tá? A pálpebra luz é uma técnica onde o canto interno e o externo do olho vão ficar mais escuro e a pálpebra aqui bem no meio, no globo ocular, ele vai ficar mais iluminado. Então, o que acontece? Canto externo e interno a gente vai fazer, e o côncavo, né, são cores, tons de marrom, mais escuro, e o canto do meio a gente sempre tenta usar uma tonalidade mais clara, mais iluminada. Essa técnica é realmente para iluminar bem a pálpebra e sempre a gente tem que usar uma cor mais clara, cintilante ou metalizada, tá? Os olhos fundos não são ideais para essa técnica porque como o olho fundo ele tem o canto aqui interno mais fundo, como você vai fazer o canto externo, o côncavo e o canto interno, o marrom ele vai dar uma impressão de profundidade. Então, ele vai fazer o teu olho ficar mais profundo. Então, não é ideal para quem tem olho profundo, tá? O ponto-chave dessa técnica, como eu falei para vocês, é o centro da pálpebra, que ele precisa estar bem iluminado. Então, para realizar a técnica, tem um truque que eu vou ensinar para vocês, tá? Então, a gente vai começar, eu tô com a pele preparada já, né? Se você é iniciante, está começando agora, eu te indico primeiro fazer o olho e depois a pele, tá? Eu tenho um pouco mais de experiência para agilizar também, porque a gente só tem 1 hora aqui no Instagram, senão vai ter que começar uma nova live. Então, eu já cheguei aqui já com a pele praticamente pronta. Só deixa eu falar uma coisa para vocês. Final da live, como sempre, eu respondo as perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, pode ir agora no pessoal do Facebook e nos comentários, comentar que o Lucas está aqui e ele vai anotando para mim responder no final. E quem está no Instagram tem um asterístico aqui embaixo, eu acho que aparece para você, que você pode digitar a sua pergunta ali na caixa de perguntas e no final eu abro, ou até mesmo aqui no comentário. O que for subindo, gente, eu vou falando no decorrer da live, tá? Oi, Tamires, Daisy, Carolina, sejam muito bem-vindas, tá? Vamos lá, então vamos começar. Como eu falei, pálpebra tá preparada, eu já dei uma iluminada aqui perto da sobrancelha com o iluminador. E agora eu vou começar usando as tonalidades de marrom. Vou usar uma paleta aqui com o que eu tenho, mas você use uma paleta sua com tonalidades de marrom. Como sempre, mesmo sendo essa técnica de esfumado, a gente vai começar usando... a gente vai fazer 3 tonalidades de marrom, tá? Só que em vez de a gente fazer pro horizontal, que é pra cima, a gente vai fazer do canto externo e canto interno. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Vou usar uma cor mais clara, que é essa aqui, ó, que é mais clarinha, com um pincel mais fofinho. Então, ó, começa concentrando aqui no canto externo e depois a gente vai subindo. Essa aqui é a que mais sobe, lembram? Então, é a que mais vai pra fora. Tira o excesso do pincel. Então, essa é o que mais vai pra fora. E a gente vai subindo, mas se deixando aquele espacinho da sobrancelha ali, tá? Sobrancelha, quase que eu falei errado. Não tem problema se pegar aqui no meio da pálpebra, que nessa técnica que eu vou explicar pra vocês, não tem problema se pegar ali, que a gente vai fazer um recortezinho como a gente faz o recorte do cut crease. Então, ó, essa primeira cor aqui ela é um pouquinho mais clara, tem uma tonalidade marrom mais clara, tem um fundinho até meio rosadinho. E a gente vai subir, esse aqui é como se a gente fosse fazer o esfumado, tá? O esfumado tradicional. Então, a gente vai subir mais perto da sobrancelha com esse aqui, tá? Vai esfumando, movimento circular, vai e vem. Pode concentrar um pouquinho aqui no final, não tem problema. Dá uma esfumadinha um pouquinho mais pra fora, né? E essa primeira tonalidade aqui é uma mais clarinha, então vai ficar aquele degradê que a gente faz no esfumado. Oi, boa tarde. Oi, Tatiana, boa tarde. Tatiane. Ó. A gente vai esfumando. Ah, Carol, mas quanto tempo eu esfumo? Minha filha, pode esfumar bastante, porque não tem tempo para o esfumado, tá? Qual é o número desse primeiro pincel? É o WB500-02 da Macrilan, que é o que eu sempre uso, que eu sou bem apegada aos meus pincéis, eu não gosto de ficar mudando muito. Aqui é boa noite, Carolina. Que inveja.
nas Europa. Ó, daí vai subindo. E a gente vai esfumando. Agora vamos lá pro outro lado. Concentra bem aqui no canto externo. Na verdade, o canto externo vai ficar mais marcado no último pincel, que é o mais... na última cor, que é a mais escura, que é o pincel menor, que eu vou mostrar pra vocês. Logo, logo. Movimento circular, vai e vem. Se quiser deixar mais suave, pontinha do pincel. Se querer concentrar mais a sombra, o início do pincel aqui, ó. Vai subindo. Tira o excesso. Gente, por que eu faço? Eu vou pegando aos poucos. Não é porque a sombra não pigmenta, tá? É justamente pra fazer o esfumado certinho e não ficar marcado. Então a gente vai pegando aos poucos e vai esfumando pra ele não ficar um esfumado marcado e depois você não dá mais conta de esfumar. Então, por via das dúvidas, vai ó, devagarinho que o negócio funciona. Dá uma olhadinha nos dois olhos, ver se eles ficaram mais ou menos iguais. Aí sim a gente vai passar para o segundo pincel, que também é da WB500, só que é o 03. Ele tem uma pontinha cônica. E daí a gente vai pegar uma tonalidade de marrom. Vou pegar essa tonalidade de marrom aqui, que eu tenho nessa paleta. Tiro o excesso e... Aí como é que a gente vai fazer? Como é que é a segunda tonalidade de marrom? A gente não sobe tanto que nem a primeira, né? Então a gente vai linha do côncavo, um pouquinho só pra cima da linha do côncavo. Linha do côncavo, só um pouquinho pra cima, tá? Que é pra deixar o degradê bem bonito. E daí, gente, ó, eu vou dar uma invadidinha já aqui, vou deixar só um espacinho. Uma invadida aqui no canto interno, ó. Ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Vou marcar aqui no côncavo e aqui no canto interno, ó, vou dar uma concentrada mais aqui no canto pra ele ficar mais marcadinho aqui no início, que é pra dar o efeito da pálpebra luz depois. E a gente vai esfumando bem. Como eu já havia dito, não tem problema se pegar aqui na pálpebra móvel, porque a gente vai depois fazer o recorte, tá? Então, capricho nesse esfumado. Esse aqui vai um pouquinho acima, não vai até a primeira camada, tá? Tem que dar uma nuance de cores, tem que conseguir ver as duas tonalidades certinho. E vamos esfumando. Alguém já testou essa técnica antes? Me responde aqui nos comentários, quero saber. Se vocês já testaram. Já testaram antes? E aí, pessoal, estão caladinhos? Vamos falando aí, pessoal, vamos falando. Vamos batendo papo. Eu nunca, Camila nunca testou. Então, nós vamos mudar isso, né, Camila? Tu vai testar agora essa técnica. Depois de hoje, tu vai aprender e vai testar. Eu não. A Polly falou, eu não. A Ingrid, eu já, mas eu não consegui, não ficou muito feio. Não. O segredinho que eu vou ensinar pra vocês vai ficar muito mais fácil de fazer, tá? Eu também no início, quando fiz as minhas primeiras, eu não consegui muito bem, não. Só que depois de um tempo, eu peguei a prática do negócio e deu certo. Oi, nova aqui. Seja bem-vinda, Elisa. Tá? Eu vou voltar com o primeiro pincel, com a primeira cor, que é a mais clarinha. Só vou dar uma batidinha aqui pegar um pouquinho da cor, dar uma batidinha e eu vou, ó,
só dando batidinhas, que é só para acentuar bem a primeira cor, né? E não ficar nada marcado. Eu sempre gosto de fazer isso. Para cada cor ficar no seu lugar. Eu não sei me maquiar, então fica aí, Elisa, que nós vamos mudar isso rapidinho. Está no lugar certo. Ontem eu fiz com 3 cores diferentes na make. Fiz ontem. Eu já testei, só que com outra cor. Mas vou tentar. Manda foto e me marca. Isso aí, as meninas já estão ligadas como é que funciona. Essa paleta aqui que eu tenho, ela é bem velha, tá? Só que é o marrom mais escuro que eu tenho. É da Victoria's Secrets. É bem, bem velhinha. E eu vou pegar essa tonalidade mais marrom que eu tenho aqui com um pincel mais fino, que é o 228 da Zoeva. Quem acompanhou a aula passada, eu falei onde que se compra esse pincel, né? Que a gente compra no Mercado Livre. Então, já tá no YouTube a aula? Ainda não. Ainda não está, mas vai estar disponível no YouTube, tá? YouTube. Não, só já estou, como é que se diz? Antecipando a pergunta. Carol, tem muita dificuldade no esfumado porque eu não consigo medir a quantidade do produto que deve ser aplicado, aí acaba ficando muito pesado. Ó, por isso que a gente pega pouco e a gente bate, justamente para não ficar pesado. E daí, se ficar pesado, a gente tem que esfumar até sempre. Ó, então esse aqui vai pegar um pouquinho mais abaixo, aqui no côncavo, mais para baixo. Porque é a terceira tonalidade, tá? E daí a gente vai esfumando. Se precisar, tira o excesso do pincel. E vamos esfumando aqui. Bem esfumadinho. Ficou marcado, Carol, o que eu faço? Gente, sempre que você esfumar, vai desmarcar, digamos assim. Ele vai diminuindo a... Quando eu passo o pó solto assim, ele vai na garganta um pouco e acaba tossindo. Mas enfim, como eu tava falando, quanto mais marcado, você vai esfumando, que ele vai desmarcando. É impossível não desmarcar, tá? Só não vai desmarcar se você não esfumar o suficiente. Então, o segredo aí do esfumado, para ele ficar bonito, é justamente esfumar. Se não tá dando com o pincel que você tá, pega outro pincel, pega o pincel da segunda tonalidade, ó, pra tirar a marcação, ó. Mas o segredo é esfumar, não tem outro segredo, gente. Pergunta pra elas como é que tá a transmissão. Como é que tá a transmissão aí pra vocês? Tá tudo certo? Vou subir esse aqui um pouquinho só no meio, tá? A cor mais escura eu vou dar uma subidinha só no meio. Bem de leve. O pessoal tá dizendo que tá tudo certo, Lucas. Tô aqui prestando atenção pra aprender. Isso aí, Elisa. Fica aí prestando atenção, depois baixa o meu e-book que tu vai aprender. Ó, pincel mais menor, né? Então a gente começa aplicando aqui com uma batidinha, depois você vai puxando pro côncavo, mais pra parte de baixo do côncavo, tá? Ó, eu vou subir um pouquinho só aqui no meio. Perguntas podem ir sendo feitas. As perguntas já podem ser feitas que a gente vai anotando. Amo as suas makes. Obrigado, Lene. Polly, eu erro muito no corretivo. Sempre fica muito branco. O que eu posso fazer?
o corretivo ele tem que ser 2 tonalidades abaixo da tonalidade de pele. Então pode ser que tu esteja comprando muito claro e daí não tá dando certo por isso, tá? Então tem que cuidar mesmo na hora de comprar o corretivo. Até tô pensando, porque eu já fiz essa aula antes, então... Mas eu acho que como tem muita gente nova chegando, eu vou acabar repetindo. Que é sobre escolha de base, tonalidade de base e também de corretivo. Então eu acho que eu vou fazer aqui com vocês de novo. Primeiro pincel, só dar umas batidinhas aqui. Tirar as marcações, se ficar marcação a gente tira. Tá meio assustador agora, né, com esse olho aqui. Opa! Esse olho aqui preto no final, no início, no meio branco, como é que faz, né? Tá, gente, agora é simples, a gente vai fazer o recorte. Então eu quero a atenção de vocês agora aqui. Por quê? Porque se perder aqui, vai se perder depois. Esse último marrom é muito lindo, tenho dúvidas para fazer a pele. A base mate ajuda a pele oleosa. Ó, próxima aula, Gabi, a gente vai falar sobre peles. Então, esteja aí que você vai aprender aqui comigo, tá? Faz sim, Carol. A cor da base é outro grande problema, tá? Vou botar aqui na minha programação de roteiros. Então a gente vai falar sobre pele, mais sobre escolha de base e corretivo para tirar dúvidas de todo mundo, tá? É isso que eu gosto, é quando vocês dão um feedback para mim saber o que vocês estão precisando aprender. Aí fica muito mais fácil para eu montar todos os roteiros, todas as aulas de make, porque eu sempre faço antes, preparo toda a aula para não esquecer de nenhum detalhe, para depois da aula. Então, quando vocês dão aí as sugestões, fica muito mais fácil. Ó, eu vou usar esse clown aqui da Catherine Hills, mas vocês podem usar tranquilamente o corretivo, tá? E agora é a hora do recorte, que é a hora que todo mundo fica preocupado, né? Como é que faz? Mas presta atenção, eu vou mostrar pra vocês uma técnica que ela vai ajudar a não ficar muito marcado, tá? Ah, deixa eu te perguntar, passei a base de pó, na hora de tirar o pó ficou meio que saindo, tipo escamando, eu acho que é a palavra certa. Ela ficou craquelada, Gabi. Por que que fica craquelada? Peraí. Por causa da preparação de pele que não foi feita corretamente, ou seja, provavelmente tu não passou o primer ou a base, ou se tu passou, tu não esperou a secagem correta de cada produto. Daí o que que acontece? Quando tu coloca a base na pele crua, teus poros eles sugam a base, porque não tem nenhuma camada por trás. Então, vai dar aquela aparência de craquelado por causa disso. Ou se caso você botou o hidratante, passou o primer, pode ser que você passou eles tudo junto, eles misturaram tudo e não secaram em cada etapa. E daí acontece essa mesma coisa, esse mesmo craquelado depois, tá? Como é que a gente vai fazer? O ponto de luz tem que ser no meio da pálpebra, então a gente olha reto, fixamente aqui pro espelho. E daí vocês vão ver que é aonde tem o globo ocular, que é a nossa baga dos olhos, como diz, né? Como diz aqui no sul. Então a gente vai marcar aqui na baga dos olhos. Aí é mais ou menos como cut crease. Tu abre, dá umas olhadas aqui, ó, que é pra ver até onde vai. Que é pra marcação ficar certinha. E daí muita calma nessa hora, porque essa hora aqui é das bonitas. Faz uma voltinha aqui no côncavo e vai meio que dando uma espalhadinha pra ficar assim, ó. O clown vai ficar desse jeito. Que vai ser aquele foco de luz que vai ficar ali na pálpebra, tá? Eu vou fazer isso do outro lado, a mesma coisa. Aí tentar deixar sempre um olho mais parecido com o outro, né? Porque como vocês sabem, a gente não é simétrica, então a gente tem que deixar os dois mais parecidos possível.
parte aqui é uma parte delicadinha da maquiagem, tá? Caso você erre ou passe do limite, não tem problema. A gente volta, refaz e assim vai. Ele não precisa ficar perfeito, ele precisa ficar marcado onde tem que ficar marcado ali, tá? Aí depois o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma esponjinha, que é aí que tá o segredinho que eu vou ensinar pra vocês. Pode ser uma daquelas gotinhas pequenininhas, esponjinha que vocês acharem melhor. Vou pegar aqui uma esponja e eu vou dar uma esfumadinha aqui no cantinho, nos cantinhos, ó. Pra ela, só que tenham cuidado, tá? Vou dar uma esfumadinha, pode dar uma puxadinha aqui, ó. Que é justamente pra ela já ir se acentuando e se esfumando, tá? Essa parte é muito difícil mesmo, a gente tem que ter coordenação motora, é complicado. Então, ó, a gente vai esfumando, só com batidinhas, cuidando para não invadir muito, muito, muito. Então, se você é iniciante, vai com a esponjinha de gota, que ela vai te ajudar muito mais nesse processo aqui, tá? Ó, ele já ficou mais esfumado. Aí, eu vou pegar aqui um pigmento, que eu vou usar esse pigmento. Como essa parte aqui, ela tá molhadinha, o pigmento vai grudar muito bem, tá? Vou pegar um pigmento solto. Esse aqui é uma cor meio perolado, é da NYX, tá? Tenho ele há muito tempo, dura pra caramba esses pigmentos. Vou pegar o meu pincel de batom, qual eu aplico glitter, que a gente se adapta, né? E eu vou, ó, com batidinhas, a gente vai aplicando nesse lugar aqui que tá toda a parte clarinha, tá? Ó, mas calma lá, a gente não terminou ainda. Então a gente vai aplicando, deixando um olho mais parecido com o olho do outro que a gente conseguir. Tenham em mente que às vezes não vai ficar igual, porque não tem como ficar, tá? E daí, pra finalizar aqui, eu sempre gosto de dar uma batidinha com o dedo, que é também pra tirar esse esfumado ali dos inícios, pra não ficar muito marcado. Então, ó, vem com o dedo e dá uma esfumadinha antes de voltar com o terceiro pincel, porque a gente vai voltar com o terceiro pincel, tá? Aí eu vou pegar o último pincel, que é aquela cor mais marrom, e eu vou só fazer um movimento de vai e vem aqui, tá? Ó, só com o pincel meio sujinho. Que é pra não ficar muito marcado. Pode vir com um pouquinho de glitter? Não tem problema. Poderia vir com um pouquinho de glitter aqui também, tá, gente? Ia ficar bem bonito também. Só tem que cuidar pra não ficar muito, 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 muito marcado. Com o glitter. E a gente só meio que vai puxando de dentro pra fora aqui. Sempre cuidando pra não ficar marcado, porque o intuito é ficar com a pálpebra bem iluminada. Essa make serve pra quem tem pálpebra caída? Então, depende do espaço de pálpebra que tu tem. Se a pálpebra é muito caída mesmo, que não vai aparecer, tipo, que ela fique totalmente caída em cima do olho, não é legal. Então a gente tem que ter um espaço de pálpebra bom pra trabalhar, tá? Então é sempre ali, ó, olhos grandes, olhos amendoados, olhos arredondados, que nem o meu. Esses a gente consegue trabalhar bem na pálpebra. Já o asiático, por exemplo, a gente não consegue tanto. Vou pegar aqui o meu pincel de delineado. Vamos usar esse W700 aqui da Macrylan, é o 02. E eu vou fazer aqui um delineado aqui com vocês com o delineado em gel da Luisance, que ele é muito bom, tá?
Gente, só tenham cuidado com os delineadores em gel para eles não secarem, tá? Porque seca muito fácil. Então, sempre quando você estiver aplicando, tenta deixar ele viradinho assim para baixo, que é para ele não secar. Ó, aí a gente faz o delineado tradicional. Deixa eu virar meu espelho aqui para o lado mais aproximado. E muita calma nessa hora. Então, ó, vai pegando aqui no pincel. A gente faz o tradicional. E depois a gente puxa o rabinho do gatinho. Se você quiser fazer gatinho, você pode fazer outros tipos de delineado também, tá? Ô, Lucas, pega a cola pra mim. Poderia usar cola de glitter nesse cut para usar colar o glitter? Sim, pode usar tranquilamente. Como eu usei pigmento e tava com o clau molhadinho, então dá certo, vai colar muito bem. Mas se você for usar glitter, pode usar sim a cola. Até por sinal, eu tenho essa aqui que eu uso e gosto muito. Que é o pincel, o Primer Mix, que é o fixador de glitter da Vult, que eu gosto bastante. Esse aqui é o WB700-02 da Macrylan, tá? Não tá aparecendo aqui o meu delineado? Peraí. E agora a gente vai fazer o rabinho do gatinho. Olha como é que eu faço, gente. Eu pego aqui na pontinha e vou fazendo o pincel ficar bem fininho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele fica bem fininho, então fica mais fácil para fazer o delineado. Eu passo o pincel chanfrado. Qual é o melhor? Chanfrado ou esse que você está usando? Depende muito do seu gosto. O pincel é uma coisa que tem que dar certo com você. No caso, esse aqui deu super certo comigo, mas pode ser que com você deu chanfrado. Então, tem que ver como é que vai ser a pegada, como você vai aprender e como é que vai dar certo, entendeu? Vai de pessoa para pessoa, não tem jeito. Tá balançando muito aí, pessoal? Tá. Tá balançando muito? Instagram. Ó. Em direção ao último tufo de sobrancelha. Vem mais ou menos até aqui no... Peraí que o Lucas vai arrumar aqui pra ver se para de tremer. Talvez esse aqui, Lucas, ó. Ah, não vai dar. Peraí, gente. Bota um pouquinho mais pra baixo. Bota aquele ali. Não, aquilo lá eu não posso usar. Bota esse aqui. Bota um pouquinho. Mais pra baixo, né? Mas também, né? Tá tudo errado aqui. Tá. Opa, senhor! Pera aí, pessoal. Deu um problema aqui. Tá bom agora sim? Não, agora tá justo. Pera aí que eu vou ajustar aqui. Deu um problema, é ao vivo, né, gente? Não tem jeito. Acho que tá bom agora. Tá ótimo, né? Vamos ver se agora não vai tremer mais tanto assim. Então vamos lá, vou fazer o gatinho aqui. Da linha da água dos cílios inferiores em direção ao último tufo de sobrancelha. Quando a gente chega aqui no côncavo, a gente para, tá? Ou se você gosta de alongar um pouquinho, não tem problema.
Espera aí só um minuto. Deixa eu achar onde é que tá o bonito aqui. No meio dos pincel. Tá balançando ainda? Tá só uma apanhada aí, ó, nesse negócio aí, Não tô ó. mais apoiada. O delineador líquido tá lá, no cantinho, pega ali pra mim. Show! Deixa eu só pegar o líquido aqui, que o líquido vai ser mais fácil pra fazer o cantinho, porque esse meu delineado aqui em gel tá um pouquinho seco. Aí a gente tem que colocar o diluidor. Gente, sempre tem junto com vocês ou uma toalha de papel ou até mesmo um lenço umedecido, talvez, uma toalhinha, para vocês limparem o pincel, porque a gente sempre precisa dar uma limpadinha, tá? Ele seca muito fácil o delineador em gel, então a gente tem que deixar ele sempre muito bem fechado. Então, uma vez que não ficou bem fechado, ele já vai dar uma secada boa. Só que ele é mais tranquilo para fazer o delineado do que o líquido, porque o líquido espalha bem fácil, né? Ele pode estragar o teu trabalho de delineado. Já o em gel, não. No finalzinho, depois a gente corrige. Vou fazer do outro lado. Ó, não puxem o olho assim se vocês estiverem fazendo gatinho, tá? Só agora na pálpebra, porque daí fica, dependendo da tua técnica, da tua prática, ela vai te facilitar. Vai salvar? Sim, a live fica salva 24 horas, até amanhã às 3 horas da tarde. Vou fazer uma coisa aqui. Vou fazer o gatinho. Vou arrumar aquele outro gatinho ali que eu não gostei muito. Quando eu falo de estourar, espalhar, é isso aqui, ó. Ele dá uma espalhadinha, o líquido. E o gel, ele já não vai espalhar desse jeito, tá? Então, por isso que o gel vai ser melhor nesse caso. Só que o líquido, ele te dá uma... Como que eu posso dizer? Ele te dá uma pigmentação muito melhor. Nesse cantinho aqui, a gente pode arrumar ele só usando o cotonete, tá? Do outro lado eu vou ter que arrumar, porque eu não gostei de como ficou.
Então já é importante que a gente vai aprender agora como arrumar. Ó, como é que a gente vai arrumar agora? A gente vai precisar de um cotonete. E uma água micelar. Ah, mas tu já fez a pele, Carol, como é que fica? Não tem problema, a gente volta e a gente refaz aquela parte ali e vai ficar tudo certo. Como é que se diz? Macaco velho? Assim fala. A gente já tá acostumado a fazer e arrumar quando precisa. Tá? Mas deixa o cotonete bem sequinho, tira o excesso dele. Deixa eu trocar aqui de cotonete. Aí a gente posiciona ele aqui, ó. E arruma do jeito que a gente quer arrumar. E depois vem com o pincel língua de gato. Que ele vai estar com o corretivo. Eu já uso aqui a minha esponjinha para dar uma batidinha, uma seladinha aqui. E depois eu vou voltar com o esfumado ali, tá? Eu sempre separo, né, vários cotonetes, caixinhas de cotonete, então quando você vai comprar para sua família, já compra mais, que é para você ter no seu cantinho de maquiagem. Eu vou refazer esse gatinho aqui que eu não gostei. Desse bendito gato. Aí eu vou vir com o pincel língua de gato aqui do outro lado também. E isso é o que eu chamo de gambiarra. A gente às vezes precisa fazer umas gambiarrinhas. Principalmente quando a gente não tem muita prática, tá? Depois tudo fica muito mais fácil. No final, quando eu for esfumar a parte de baixo, eu vou voltar aqui e eu vou esfumar no finalzinho também, para ele ficar bem bonitinho ali, tá? Vou pegar agora os cílios. Como esse aqui é 3D, eu vou aplicar cola na base. Quem quer aprender a aplicar cílios postiço, tem na bio do Instagram tem um link que vai levar para o YouTube. E lá eu tenho uma aula de mais ou menos, uma live que é mais ou menos 1 hora. 50 e poucos minutos só falando sobre cílios postiços, tá? Então, se você tem dúvida, né, saber como é que faz pra cortar, qual é o teu tipo de olho, qual é o teu cílios, né, pra cada tipo de olho, só dá uma olhadinha lá. Apliquei aqui, agora eu vou deixar secar um pouquinho. Enquanto vai secando, eu vou pegar a máscara de cílios e eu vou passar antes, por quê? Porque o cílios é 3D, então se a gente passar a máscara em cima de um cílios 3D, ela vai juntar todos os pelinhos, então não é o ideal. Tenho muita dificuldade de fazer o contorno no nariz. Tem que ser com um pincel mais fininho para você fazer o contorno e ficar direito. Porque se a gente faz com um pincel muito grosso, a gente não consegue. Aí depois que você aplicar, você tem que esfumar bem. Aí não fica marcado. Oi, linda. Oi, Lidiane. Tudo bem? A gente só vai passar
no cílio superior. E depois a gente vai deixar secar um pouquinho enquanto a cola vai secando. E daí a gente volta com o... A gente vem com cílios postiços e cola. Isso aqui, gente, a gente vai deixar secar pra depois a gente conseguir tirar, tá? Vamos deixar secar aqui. Quando a cola estiver bem pra uma tonalidade assim mais sequinha assim, daí você aplica. Eu uso essa aqui, é a cola da Macrilan para cílios postiços, a transparente. Tem que passar sempre o rímel antes de aplicar os cílios postiços? Não, só se você usar cílios 3D, que é esse aqui que tem mais fiozinhos. Aí sim, os cílios normal, que são sintéticos, que esse aqui é mais natural, daí não tem necessidade de usar, tá? A cola da Macrilan, ela cola seca bem rápido, tá? Então ela é bem boa também. A transição de cores do esfumado tem que ser trabalhado. Até tem no curso eu tenho umas atividades sobre, tá? Transição de cores. A gente tem que treinar, gente. É a base do treino, só isso. Aí vai aprendendo, combinando cores, tem que aprender um pouquinho de colorimetria também, para saber quais as cores que funcionam bem. Agora eu vi que já tá num ponto que vai dar pra secar. Eu vou aplicar ela com o dedo, mas se você preferir, pode aplicar com uma pinça. Primeiro a gente aplica o meio e depois a gente vai aplicando as laterais. Sempre cuidado, porque as laterais elas soltam bem fácil, então fica ligado e antes de sair de casa, dá mais uma olhada. Caso descole, você vai dar uma coladinha e leva sempre, né, gente? Sempre bom levar os cílios postiços na bolsa. Cílios postiços não, a cola, porque se dá algum problema, a cola tá lá para te salvar. Claro, eu tenho essa técnica no YouTube também que eu fiz faz pouco tempo. Eu fiz o semi-cut, mas já dá pra tirar uma base de como é feito o cut crease. Tem que deixar ela transparente na hora de colar? Não, ela vai ficar numa tonalidade mais esverdeada, digamos assim. Ela tá agora branca, ela vai ficando azulada, esverdeada. Então significa que ela já tá começando a secar. Aí esse é o momento certo para aplicação. E daí a aplicação fica bem fácil. Vocês viram como foi rápido, né? Eu tenho dificuldade de aplicar cílios postiço. Lene, eu tenho um vídeo no YouTube explicando sobre colagem de cílios postiço que tem 1 hora. Se você tiver um tempinho, vai lá dar uma olhadinha que lá eu vou tirar bastante dúvidas tuas. E se tu tiver dúvida mesmo assim, fala comigo no direct que eu te ajudo. Ó, já tá mais para um azulado, né? Já não tá branco. Então a gente vem, centraliza, deixa um espacinho no início, cola o meio e depois vai colando as laterais. Depois a gente vai finalizar, tá? A gente volta aqui e dá mais uma passadinha de máscara, que é pra deixar aquela partezinha que às vezes fica meio transparente, mas fica brilhosa, pra deixar ela pretinha e ela sair. Ó, a técnica que eu vou ensinar pra vocês. Secou, saiu. Não precisa nem ter, né? Aí, se ficar uma marcaçãozinha, alguma coisa assim, a gente vem com pincel língua de gato aqui. Dá só umas batidinhas. Feito. Ó, agora a gente vai aproveitar e vai esfumar o cílio. A parte inferior eu vou usar... Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou usar o lápis preto na linha da água. Geralmente eu não uso, mas eu vou usar. Como é que a gente faz? Vocês lembram como é que a gente faz na parte de baixo do cílio, na linha da água e no cílio inferior? Como é que a gente faz? Primeiro a gente vem com o lápis, meu lápis bem velho esse aqui. Eu vou pegar aqui uma esponjinha só pra não tirar todo o meu
meu trabalho aqui com o pó translúcido. Eu passo na linha da água, você pode passar delineador também, tá? Do outro lado a mesma coisa. É velho, mas tá na validade, tá? Só pra vocês ficarem sabendo aí, que o pessoal vai achar que eu não uso o produto na validade. É que só caiu a cor dele de fora. De tanto pegar na mão, né? Ó, marrom. Pegar um pincelzinho mais de precisão. Ó, vou chorar. O que que eu faço? Abana. Espera passar pra não chorar. Coloca a língua no céu da boca. Toma um golinho da água. E se chorar mesmo, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que arrumar. Sobre o curso, quando é a próxima turma e como funciona? Duda, provavelmente a gente vai abrir uma turma em dezembro e a gente abre turmas algumas vezes no ano, a gente não abre o ano inteiro, tá? Então, até por que a gente não abre, né? Porque eu dou meu acompanhamento para cada aluna, então se eu abrir a turma direto, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu sou uma pessoa só, né? Então eu abro a turma algumas vezes no ano. Esse ano a gente abriu 3 vezes, foi, né? Uhum. Ano que vem eu não sei quantas vezes eu vou abrir, tá? A próxima turma a gente vai abrir em dezembro, então nas últimas semanas aí de novembro a gente vai estar abrindo todo o carrinho, avisando e tal, sobre o próximo curso. E como é que ele funciona? A gente tem modalidade do pré-iniciante até o avançado. Então, tem tanto maquiagem quanto automaquiagem, né? Eu dou meu acompanhamento pessoal, tem aula agendada comigo, você pode tirar suas dúvidas em mentoria particular comigo, tá? Então, mais sobre o curso, se você quiser saber mesmo como funciona, na bio do Instagram tem uma página que é do curso, você clica ali e coloca o seu e-mail, que daí quando a gente estiver abrindo agora, no final de novembro, as inscrições para o curso, você vai receber toda a grade, tudo que vai ter muita mudança nesse novo curso, tá? Então, esteja atenta às próximas novidades desse curso, tá, gente? A gente vai aprender várias coisas novas dessa vez. Vamos lá agora. Vamos lá que daqui a pouco o Instagram começa a pitar aqui que tá acabando o meu tempo. Pincelzinho de precisão, eu peguei o marrom que eu usei na segunda parte do esfumado. Vou dar uma esfumadinha aqui com marrom. Tiro o excesso. Vou pegar a tonalidade marrom mais escuro, vou usar esse mesmo pincel, tá? Tiro o excesso. Agora eu vou voltar com o lápis e eu vou bem rente aqui. Eu vou passar o lápis bem rente aqui na raiz dos cílios. Do outro lado a mesma coisa. E aí, com a sombra preta, pera aí que eu vou baixar aqui. Com a sombra preta, eu vou pegar um pincel lápis de precisão mesmo, esse aqui, pegar uma sombra preta. E daí a gente vai tirar o excesso. E como é que a gente vai fazer? A gente vai só selar. Então a gente vai, ó,
pegar em cima desse lápis preto aqui, a gente vai dando umas batidinhas. Só umas batidinhas, tá? Do outro lado a mesma coisa. Vou voltar com esse aqui, marrom. E vou dar uma esfumadinha aqui, pro marrom aparecer bem legal. Tiro o excesso. E com o pincel que eu usei pra fazer o último esfumado, eu vou dar só uma esfumadinha aqui no final, ó. Do gatinho. Só uma batidinha aqui, só pra ele ficar. E tá quase lá, né? Então a gente vai passar máscara de cílios no cílio inferior. Tô usando essa da Ruby Rose, que já tá no final, mas eu gostei muito desse aplicador. E daí a gente vai para a parte legal, que é tirar todo esse pó translúcido que a gente usou aqui de camadinha. Então eu já aproveito aqui e vou selar a parte que eu usei o corretivo antes. Então, ó, pega esse pozinho aqui e leva pra cá. Esfuma bem, tá, gente? Que é pra não ficar marcado com flash. Se você é morena, pele negra, usa o pó banana, não o pó translúcido. Mas deixa esse tempinho aqui que a gente chama de cozinhar, que é pra ele entrar bem dentro das tuas linhas de expressões e ficar bem grudadinho na pele, tá? Blush, tira o excesso. Eu gosto de passar um pouquinho só assim na ponta do nariz. E daí, queridas, a gente vai pra parte mais legal de toda a maquiagem, que é o iluminador. Tá? Meu iluminador é assim, ó, eu não posso virar porque ele tá quebrado, tá? E aí a gente bota nos pontos altos aqui, têmporas. Pode puxar um pouquinho aqui pra lateral, dependendo do seu formato de rosto. Ó, terminou. Nem vi, só caiu. Só um minutinho, pessoal do Facebook. Ele já voltou. Já voltou? Não voltou, não. Ah, não. Caiu aqui. Só um minutinho, pessoal. Caiu aqui no Instagram, no Instagram. E daí a gente vai voltar, esperar o pessoal voltando aqui. Enquanto isso, eu vou continuando com o iluminador. Caiu, gente. Mas deu 1 hora já? Já. Ah, já deu 1 hora de live. Centro do nariz. Dá uma levantadinha aqui na ponta. Arco do cupido. Dependendo qual é o tipo de seu formato de queixo, você pode botar um pouquinho aqui também, tá? E eu sempre gosto de botar um pouquinho aqui no centro da testa, que fica iluminado, bem bonitinho. Enquanto isso, o pessoal vai entrando de novo, que deu 1 hora e já caiu o negócio. E depois a gente vai pra finalização com o batom. O batom que eu vou usar o nome dele é Doubt.
É uma marca que é só uma... É um... Como é que se diz isso aqui? Simple, como é que se diz? Uma amostra? É, né? É amostra o nome. Então é uma amostrinha, tá? E daí eu vou pegar essa cor aqui, é uma cor meio que uma tonalidade meio que alaranjada, e vou botar aqui ela na minha boca. Faço contorno. A Nath está perguntando a aula passada, falta ela que vai ser avisada no e-mail. Nath, a gente vai avisar no e-mail quando for para o YouTube, tá? Sample, não é simple, é sample. Uma amostra, né? Sempre usem um pincel assim, ó, de boca, pra fazer o contorno certinho, gente. Fica muito mais bonito, tá? Ó, deu um tchan, né? E agora, gente, pra finalizar, meu Deus, cabelo esgadelhado não funciona, né? Mas o que a gente vai fazer agora? Como é uma festa, a gente vai colocar um iluminador corporal aqui, que é umas partículas de glitter, eu comprei na Riachuelo esse aqui. Então a gente pega aqui, ó, fecha o olho, né? E daí fica só umas partículazinhas de glitter, então dependendo do lado que tu olha, vai ficar muito bonito em foto e tudo mais. E a gente passa, claro, o fixador. Ah, e uma coisa que eu esqueci, vou voltar aqui e vou fazer, que é tapar a colinha que ficou aqui, ó. Então, se ficou uma colinha, a gente volta e a gente tapa essa colinha aqui. Então, deixa eu ajeitar aqui uns detalhezinhos. Opa. Um detalhezinho me incomodando aqui. E é isso, a maquiagem tá pronta. Eu vou até soltar meu cabelo, que ele não tá lá aquelas coisas todas, mas uma maquiagem dessa pede cabelo solto, né? Ou um penteado, né, Caroline? Não esses gadelhados aqui. Vamos fazer um volume aqui, ó. Pra mostrar pra vocês como é que ficou. Olha que bonito, gente, essa maquiagem. Que bonito, né? O cabelo assim ficou até parecendo aquelas mulheres dos anos 80, 90. Fechou, gente? Vamos terminar então aqui a aula. Só pra finalizar, voltar aqui e falar pra vocês do sorteio, tá? Tem o sorteio rolando na página do Instagram e do Facebook. Nesse sorteio, a gente tá disponibilizando 4 vagas pra minha próxima turma, que vai abrir em dezembro. Vão ser minhas alunas, não pagar nada, né? Gratuito. E aonde vocês também vão ganhar o meu acompanhamento pessoal por 1 ano. Então, quem quiser participar é só seguir as regras, compartilhar certinho. Não se esqueçam que tem que seguir todas as regras, senão vocês vão ser desclassificadas, tá? Seguir todas as regras e participar. E o resultado do sorteio é dia 21 de novembro, para começar na turma de dezembro. Então, boa sorte para quem quer participar aí.
Tá? Então a aula é essa, mas antes de acabar eu vou abrir para perguntas. Então se você tem alguma pergunta, pode falar agora, fale agora ou se cale-se para sempre. Ou se cale-se até a próxima live. E é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na caixa de perguntas. Tá, não tenho nenhuma aqui não. Alguma pergunta por aí, Lucas? Já fosse respondendo, né? Já fui respondendo ao decorrer da live, é verdade. Então é isso, e antes da gente finalizar, não se esqueçam de curtir a página, se inscrever no YouTube, tá? O YouTube é Carol Darós Makeup. Se inscrevam curtam também a página do Facebook, quem é do Instagram, e quem é do Facebook, curta a página do Instagram, é tudo Carol Darós Makeup. Vocês podem, se quiserem, bater um print da live, compartilhar nos stories de vocês, que eu vou recompartilhar. Eu sempre dou uma espiada lá quando o Facebook de vocês é aberto, o Instagram é aberto, o Facebook, eu sempre vou lá e dou umas espiadinhas. E me marca, que assim eu posso compartilhar, né, na publicação do teu stories. A live ela vai ficar disponível 24 horas. E quem quiser o PDF é só se inscrever na lista de e-mail que a gente tem, clicando na bio do Instagram. Tem o e-book, você vai para se inscrever para o e-book e daí você consegue receber um PDF só sobre a aula de hoje, tá? Então é isso, gente. Tem a lista do Telegram também, o e-mail, o WhatsApp, tudo tá na bio do Instagram e fixado no Facebook. Entrem ali, participem das minhas listas, principalmente do e-mail, que lá eu falo pra vocês de tudo que eu vou fazer, tanto lives, quanto aulas, quanto masterclass e também sobre o curso, tá? Como eu posso saber a cor certa para a pele negra? Então, é o seguinte, tem um círculo cromático que não está aqui ao meu redor agora nesse momento, tá por aí? Tem um círculo cromático, isso aqui é um círculo cromático. E nesse círculo aqui a gente vê quais são as cores que ficam boas para nós, tá? Indiferente da tonalidade da pele, a gente tem que ver o que vai funcionar com o subtom da nossa pele, que é outra aula. No caso, isso aqui esse lado aqui é para quem tem pele com fundo amarelado e essa aqui é para quem tem pele com fundo rosado, tá? Marrom, preto, branco e cinza são cores universais que dão para qualquer tipo de pele, tá? O que a gente faz é saber se a gente vai querer contrastar, que é usando cores opostas, ou se a gente vai querer complementar, que é usando cores uma do ladinho da outra, tá? Então, no caso, se quem tem pele negra usa as tonalidades de marrom, como qualquer pele, a gente vai trabalhando com a tonalidade de marrom, da tonalidade, talvez, dependendo de qual for a tua tonalidade dentro da pele negra, porque tem várias tonalidades, né? Talvez tenha que intensificar um pouco a cor, e sempre tentando destacar e usando o círculo cromático, tá? Que daí aqui a gente consegue ver qual vai ficar melhor, né? Se você tem a pele negra com fundo amarelado, cores como, deixa eu pegar aqui, cores como alaranjada, mais avermelhada, amarelada, vão ficar legal. Se você já tem mais o fundo frio, porque sim, pele negra tem um fundo frio, tonalidade roxa, azul, um azul mais escuro, né? Aquele que tem mais a tonalidade fria, que é o fundo azul, vai ficar melhor pra você. Gente, eu acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tem diferença em técnicas sobre a sombra da pele mais velha? Pele mais velha, a única coisa que diferencia a gente sempre tenta usar tons mais opacos, né? Então, procure uma sombra que não seja tão glitterinada, metalizada. Mas, tirando isso, a gente sempre vai botar aquele ponto de luz. Então, a gente vai usar uma cor mais clara no centro do olho. É isso. Já falei tudo pra vocês. Falei que a live fica disponível 24 horas. Eu acho que fechou, né, gente? É isso aí. Então, próxima aula, que vai ser na próxima terça-feira. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só fechar aqui pra me ver. Próxima aula, que vai ser na próxima terça-feira, a gente vai falar sobre pele. Então, se você tem alguma dúvida sobre pele, a gente vai falar sobre pele oleosa, pele seca, pele mista, pele sensível. A gente vai falar sobre como cuidar da pele, a gente vai falar sobre como limpar a pele. Então, tem
A gente vai falar sobre tudo de pele, então estejam aqui na próxima aula. Pode usar cílios em pessoas mais velhas? Claro, não só pode como deve. Só que tem que ver o tamanho do olho da pessoa e se ela se incomoda ou não, né? Se tá iniciando, não tem muita prática em usar cílios, procura usar um cílios menor e com a base dos cílios de silicone, que daí fica mais fácil para aplicar. Se a minha base fica mais clara que a minha pele, for comprado o tom errado, o que eu faço? Você pode pegar uma tonalidade um pouquinho mais escura do que a tua tonalidade de pele e fazer essa mistura. Faz uma mistura de duas bases até chegar ao tom da tua pele, que tu vai testar aqui no maxilar, e daí vai funcionar bem, vai fechar a tonalidade de pele. Assim que as maquiadoras fazem, porque às vezes a gente não tem uma infinidade de... Até porque não existe, tem tipo de pele que não existe base que vai ficar bem para aquele tipo de pele. Então a gente vai fazendo misturas, que é para chegar na tonalidade correta. Vai colocando um tom mais claro, com um tom mais escuro, e daí ela fica na tonalidade correta. Gente, eu acho que é isso, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar via direct para tirar as dúvidas, tá bom?